Olá, família BVC. Hoje nós vamos continuar então a nossa reflexão em Romanos 12, versículos 17 a 21. A gente já viu um pouquinho dos versículos 17 e 18. Mas antes da gente retomar a nossa reflexão, só um aviso importante aí. Provavelmente essa semana a gente vai ter algum tipo de novidade. Provavelmente essa semana algum tipo de notícia aí a respeito da retomada das nossas reuniões, a respeito aí do retorno dos nossos cultos, tá? Então fique atento lá no nosso grupo no WhatsApp, que assim que a gente tiver algum tipo de informação, algum tipo de novidade, a gente já vai postar lá para orientar lá a respeito de alguma mudança, de alguma liberação, no sentido de a gente poder voltar a realizar os nossos cultos. Tudo bem? Vamos fazer aí uma breve oração e aí a gente já retorna para o texto e faz a nossa reflexão de hoje. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua direção sempre, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua soberania sobre todas as coisas, Pai. Coisas que confortam e consolam o nosso coração, porque mesmo diante das dificuldades, Senhor, mesmo diante das adversidades, diante dos sofrimentos, Pai, diante das lutas e das grandes batalhas que travamos nessa vida, Pai, e que muitos de meus irmãos têm passado por esse momento agora, passando por grandes lutas, grandes batalhas, Deus, mas sabemos que o Senhor está no controle de cada uma dessas situações, sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida. A gente tem estudado algumas coisas nesse sentido também no livro de Salmos, de sabermos que o Senhor não dormita, que o Senhor continua atento e vigilante sobre cada um de nós, percebendo, Pai, vendo, Deus, o que tem acontecido conosco, e isso deve trazer consolo, deve trazer conforto ao nosso coração, no sentido de sabermos, Deus, que o Senhor continua atento à nossa situação e que muitas vezes essas coisas acontecem na nossa vida para o nosso próprio crescimento, para o nosso amadurecimento. Pai, te rogamos então nesse sentido, Deus, que o Senhor continue, Pai, cuidando, que o Senhor continue, Deus, instruindo, que o Senhor continue dando direção a cada um de nós. Te rogo pela tua proteção e a tua bênção para os meus irmãos, Pai, te rogo, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, que nós continuemos, Deus, dedicados na tua palavra, que continuemos, Pai, dedicados, Senhor, em ouvir a tua voz por meio da tua palavra, Pai, e assim termos na tua palavra, Deus, nas tuas escrituras, Pai, a direção, a sabedoria e o discernimento necessário para a gente conduzir a nossa vida diante aí das adversidades, diante dos dias diferentes, né, atípicos, dias turbulentos que nós temos vivido. Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa família, Pai, que o Senhor continue cuidando e fazendo a tua vontade sobre a vida de cada um de nós, fortalece e renova as forças a cada dia dos meus irmãos, né, minha oração, o meu pedido, Deus, e ainda, Pai, te rogo por esse momento de reflexão, que a tua palavra, ela traga para nós princípios, ensinamentos profundos para a gente moldar a nossa vida de acordo com os teus ditames, com os teus mandamentos. Pai, faz a tua vontade, é a nossa oração, o nosso pedido em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Então vamos lá, só relembrando então o que a gente já estudou na semana passada. Na semana passada a gente viu um pouquinho do contexto do capítulo 12. Você viu que a gente falou dos versículos 1 e 2 ali, os versículos que falam que você tem que ser sacrifício vivo, que você tem agora que renovar a sua mente. Como é que funciona isso? Uma vez que você agora é servo de Deus, uma vez que agora você é um crente em Cristo Jesus, não são mais as filosofias, as ideologias, os valores desse mundo, não são mais os parâmetros que você utiliza para conduzir a sua vida. Os parâmetros que você utiliza agora para conduzir a sua vida são os parâmetros bíblicos, os parâmetros da palavra de Deus. Então, a renovação da mente, no sentido de que agora cada vez mais você vai adequar a sua conduta, as suas ações, o seu estilo de vida, o seu procedimento à palavra de Deus, e você vai renovando a mente para que cada vez você tenha uma vida cada vez mais moldada de acordo e conforme o caráter de Cristo. Essa é a verdadeira renovação da mente, e isso vai exigir de você sacrifícios, essa que é a ideia, né? Isso vai exigir de você que você abra mão às vezes da sua própria vontade, dos seus desejos, do seu querer, para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus ele deseja e que está explícito para nós na sua palavra. Essa que é a ideia, então, de você ser sacrifício vivo, de oferecer a sua vida como sacrifício, ou seja, oferecer agora a sua vida, uma vida que é vivida para o cumprimento da palavra de Deus. É nesse sentido. Então, sacrifícios vivos, e aí a gente foi andando um pouquinho a respeito aí do contexto, e a gente já viu que no versículo 3 do capítulo 12, você agora tem que ter aí um modo correto, né, de você pensar a respeito de si mesmo. Então, se nos versículos 1 e 2 uma perspectiva aí do seu relacionamento com Deus, agora na perspectiva dos versículos 3 até o versículo 8, mais ou menos, a perspectiva que você tem que ter a respeito de si mesmo. Você faz parte de um corpo, você não é mais importante, nem é melhor do que ninguém, porque tão essencial quanto você são todos os outros membros do corpo. Por quê? Porque sem membros, você não seria corpo. Então, aquele princípio da interdependência que nós aprendemos, né? Todos nós dependemos uns dos outros. Não importa, você pode dizer que o coração ele é o órgão mais essencial do corpo humano, ou o cérebro é o órgão mais essencial, mas a verdade é que sem olhos o coração não enxergaria, sem pernas o coração não sairia do lugar, sem nariz o coração não sentiria cheiro. Então, na verdade, o coração, por mais importante que ele pense que ele seja, ele depende dos outros membros, porque sem os outros membros o coração não é corpo, o coração é mais um membro. Então, a interdependência
interdependência, a unidade na diversidade que gera essa interdependência, e aí a consciência que eu tenho que ter de que eu não sou melhor, de que eu não sou pior do que ninguém, porque eu sou membro desse corpo, e para que esse corpo seja corpo, eles precisam de mim como membro, o corpo ele precisa de mim como membro, assim como eu preciso de todos os outros membros para que eu seja corpo. Então a importância aí de você estar inserido numa igreja, de você estar em comunhão com seus irmãos e você olhar para as outras pessoas que compõem a sua comunidade cristã, ali a sua igreja, de forma adequada. Então isso faz com que você tenha um conceito adequado a respeito de você mesmo e, lógico, a respeito dos seus irmãos também, que é o que a gente vai ver a partir do versículo 9. Paulo ele fala que o seu amor ele deve ser sincero. No versículo 10, ele fala do amor fraternal que nós devemos dedicar uns aos outros. Então, tudo isso agora oriundo dessa nova perspectiva, né? Uma vez que a minha vida deve ser um sacrifício vivo, uma vez que a minha mente ela deve ser renovada agora pelos ditames da palavra, pelos mandamentos da palavra de Deus, e uma vez que eu pertenço a um corpo, e para que eu seja corpo eu preciso dos meus irmãos, eles são essenciais nesse processo, então é necessário que o meu amor ele seja sem hipocrisia, ele seja um amor sincero, é necessário que haja uma dedicação nesse amor fraternal. Versículo 13, a prática desse amor, o compartilhar, a questão da hospitalidade, compartilhar com os santos em suas necessidades, você olhar para aquelas pessoas que precisam de ajuda e de auxílio, se você pode auxiliar e se você pode ajudar, então fazer isso. Afinal de contas, quando você faz bem a um membro do seu corpo, você faz bem a si mesmo, você faz parte do corpo. Essa é muito a ideia de Paulo, né? E dentro dessa perspectiva de corpo, você vai ter rusgas, você vai ter atritos, e aí é que está o versículo 14, quando ele diz assim, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem, porque você vai ter algumas rusgas, né? Nesse relacionamento em família, você vai ter algumas rusgas, mas se fazem parte do corpo, então não é sensato e não é prudente que você prejudique um membro do seu corpo, porque prejudicar um membro do seu corpo é prejudicar a si mesmo, é prejudicar o próprio corpo. Então, abençoe aqueles que os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, versículo 15 que a gente viu, e a forma como hoje nós somos indesculpáveis, né? A tecnologia ela dá pra gente assim um sem número de recursos onde nós podemos manifestar a nossa alegria com as vitórias dos nossos irmãos, assim como nós podemos também manifestar a nossa tristeza em relação aos sofrimentos dos nossos irmãos. Hoje nós somos indesculpáveis nesse sentido, por conta dos recursos que a tecnologia ela nos dá. Lembra que eu falei semana passada? Por mais que você ore por alguém, ou por mais que você se alegre pela vitória de alguém, se você não se manifesta, dificilmente essa pessoa ela vai se sentir apreciada, né, pela sua consideração, porque ela não vai saber que você tem por ela essa consideração, a menos que você se manifeste. Isso é um negócio que dá pra gente ver muito nítido no nosso grupo por conta dos aniversários, né? Esse hábito que a gente tem de parabenizar as pessoas que fazem aniversário. Então, se você gosta de ser parabenizado no dia do seu aniversário, eu sugiro a você que você parabenize também os outros no dia dos seus aniversários, né? Dos aniversários dos nossos irmãos. Isso é manifestar a alegria que você sente pelo dia festivo, né? Da vida do seu irmão, assim como manifestar também a sua estima, a sua tristeza, inclusive, quando outros irmãos passam por sofrimento. Então, várias formas de você colocar em prática um amor cristão, né? Ajudando, auxiliando, contribuindo, estendendo a mão para aqueles que precisam e também manifestando a sua alegria, a sua tristeza em relação às derrotas e vitórias que cada um de nós temos. E é por isso que Paulo ele termina essa seção aí do versículo 16 falando da disposição que nós devemos ter de nos associarmos com outras pessoas. Ele fala assim, pessoas de posição inferior. Mas a verdade é que dentro do corpo, todos nós somos importantes. Então, por que Paulo ele fala isso? De você ter disposição de se associar com pessoas de posição inferior. Porque na dinâmica de corpo, essa pessoa que você olha como se fosse uma pessoa inferior, na verdade ela é tão importante quanto você. Então, se você tem uma estima adequada a respeito de quem você é dentro dessa dinâmica de corpo, dentro dessa dinâmica de família, e você sabe que todos nós somos essenciais uns para os outros, então não há que se falar em não se relacionar com pessoas de posição inferior. Por quê? Porque na dinâmica de corpo todos nós somos essenciais uns para os outros, somos membros desse corpo. E aí a gente falou um pouquinho dos versículos 17 e dos versículos 18 já de Romanos 12, quando o texto diz pra gente não retribuir a ninguém mal por mal, mas procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. E aí a gente viu que 1 Tessalonicenses e 1 Pedro você tem esse princípio também ali registrado, você tem a confirmação desse princípio, 1 Tessalonicenses uma outra epístola escrita por Paulo, e 1 Pedro que é uma epístola escrita por Pedro. E aí eu mostrei pra você o contraste que existe entre ninguém e todos, né? Ao mesmo tempo que você não deve retribuir a ninguém o mal por mal, você deve fazer aquilo que é correto diante de todos.
ou ser sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, como está lá em 1 Tessalonicenses. Então esse contraste que Paulo ele usa, né? De um lado ninguém, do outro lado todos. Retribuir o mal por mal, não faça isso a ninguém. Agir com bondade, isso sim, você deve fazer isso para com todos. E a forma como nós já tínhamos visto isso no versículo 14. Então eu falei aqui também no versículo 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. E aí só para você relembrar, tá? Fazer todo o possível não significa que você vai conseguir viver em paz com todos. E fazer todo o possível para viver em paz com todos também não significa que você vai ser conivente com os pecados dos seus irmãos, dos outros membros do corpo, tá? Então nenhuma das duas coisas. Fazer todo o possível não significa que você vai conseguir viver em paz com todos, porque também depende do outro lado, também existe a contraparte, né, da outra pessoa, daquele que está em oposição contra você, e você também não deve ser condescendente com o pecado de ninguém, porque aí você tem um conflito de princípios. Ao mesmo tempo que Paulo diz, façam todo o possível para viver em paz com todos, Jesus ele diz que você deve confrontar o seu irmão em pecado, a fim de resgatá-lo, a fim de fazer com que ele abandone o seu pecado e tenha uma vida que agrade, que dignifique, que honre a Deus. Então, a questão de você não ser condescendente com o pecado. Via de regra, quando você confronta alguém, infelizmente, essa pessoa, infelizmente, ela se comporta de forma imatura, né? Não recebe bem a sua correção, a sua chamada de atenção, e acaba, às vezes, se rebelando e se revoltando contra você. E aí não vai ser possível você viver em paz com todas as pessoas. Por quê? Porque antes, né, de fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas, existe um princípio que diz que você deve confrontar o pecado do seu irmão, a fim de demonstrar o seu amor por ele, com o objetivo de corrigi-lo e trazê-lo de volta para os caminhos do Senhor, fazendo com que ele abandone o seu pecado. Então, uma demonstração maior de amor é confrontar o pecado do seu irmão do que fingir que você não está enxergando esse pecado a fim de viver em paz com ele. E aí é outro princípio, né, que a gente já viu, que está lá em Tiago 4,17, que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. É o pecado da omissão. Então você sabendo que seu irmão está em pecado e você tem que confrontá-lo para resgatá-lo desse pecado, e você não faz isso, então você está cometendo um pecado também, que é se omitindo, né, de demonstrar o seu amor pelo seu irmão, chamando a sua atenção para algum pecado que eventualmente ele esteja cometendo, a fim de resgatá-lo ele de volta para os caminhos do Senhor. E aí, no meio disso tudo, gente, eu falei um pouquinho sobre a humildade que você tem que ter nesse processo todo, né? Então, seja num processo aí de reconciliação, seja um processo aí de resolução de conflito, seja num processo de confrontar o seu irmão, a postura que nós devemos ter é uma postura de humildade. E humildade, conforme nós vimos no domingo passado, é a ausência de orgulho e a ausência de arrogância. Falei dos versículos, né, que existem na Bíblia, que Deus ele fala que se opõe aos orgulhosos e concede graças ao humilde, e de como essas questões elas estão linkadas, elas estão relacionadas no seu trato com os seus irmãos. E da postura de que nós devemos ter de um cristianismo verdadeiro, de um cristianismo sincero que extrapola as questões religiosas. Lembra de Mateus? Se você estiver entregando a sua oferta e você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, então deixa ali a sua oferta, vá primeiro se reconciliar com o seu irmão, e depois você vem e você oferta, depois você vem e oferece a sua oferta a Deus. Por quê? Porque Deus está mais preocupado com a sua vida cristã diária, a sua vida cristã verdadeira, a sua vida cristã genuína, a sua vida cristã autêntica, do que com atitudes religiosas. Deus está mais preocupado com o seu dia a dia e com a vida cristã real que você tem que levar durante a semana, do que com ritos que você cumpre na sua vida religiosa. E não que essas coisas não tenham valor para Deus. Nós também demonstramos o nosso amor, demonstramos a nossa adoração, o nosso culto a Deus por meio desses momentos, mas a vida cristã ela extrapola esses momentos, e é isso que nós temos que entender. A vida cristã ela também está muito relacionada com o nosso dia a dia, com a forma como nós tratamos os nossos irmãos e com a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas em relação aos ditames e aos mandamentos da palavra de Deus, aquilo que os mandamentos eles nos orientam a fazer. E nessa hora eu mostrei então para você aquele esquemazinho do aconselhamento bíblico do sol, da árvore frutífera, da árvore espinhosa e da cruz de Cristo como a base, né? Aquilo que nos dá os recursos para que nós tenhamos reações adequadas, reações que se harmonizam com a palavra de Deus. E aí eu lembrei para você que, na verdade, as pessoas que eventualmente se levantam contra nós em oposição são pessoas que Deus permite que se levantem contra nós, para que, diante dessas circunstâncias, nós possamos enxergar o que está dentro do nosso coração. Porque na medida que as circunstâncias elas sobrevêm sobre nós, as nossas reações elas vão estar revelando aquilo que está dentro do nosso coração. Então, se você reage conforme os ditames da palavra de Deus, você está mostrando que o seu coração ele está recheado, né, dos recursos que o Espírito Santo ele dá para você por meio da palavra de Deus, de você reagir com bondade, de você reagir com misericórdia, de você reagir com
mansidão, de você reagir com paciência diante das circunstâncias da vida. E se você reage de modo diferente, você também está revelando seu coração. E a forma como ele não está pautado, ele não está se valendo dos recursos que o Espírito Santo, que Deus, que Jesus Cristo, ele concede para nós, para que nós possamos pautar a nossa vida, para que nós possamos direcionar as nossas reações conforme aí a palavra de Deus e aquilo que agrada a Deus. Então, só relembrando tudo isso, Jesus ele falou dessa dinâmica, Marcos 7, 21 a 23, ele fala disso, né? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, procedem a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então, Jesus, quando ele ensina nesse texto aqui que o problema não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca revela o coração, ele está falando dessa dinâmica aqui. Então, as circunstâncias da vida, pessoas difíceis, né, que se levantam em oposição contra nós, tudo isso, coisas que Deus ele permite que aconteça na nossa vida para que a gente possa sondar e analisar e avaliar o nosso coração. E aí eu terminei domingo passado falando, né, fazendo uma pergunta para você, se você tem tentado extirpar da sua vida essas pessoas que Deus levantou para revelar o seu coração. Porque agora que você entende essa lógica, você tem que entender isso daqui. Essas pessoas estão contribuindo para o meu crescimento. E pode ser que elas não tenham consciência disso, tá bom? Agora eu vou contribuir com o crescimento do pastor Eloy. Não. Mas na medida que Deus permite que pessoas difíceis, na medida que Deus permite que circunstâncias difíceis se levantem, né, apareçam, surjam na sua vida, isso daí serve para que você tenha a chance de avaliar o seu coração, detectar quais são as áreas do seu coração que você precisa amadurecer, que você ainda não reage de acordo com os parâmetros bíblicos, as áreas que você ainda não reage de acordo com os mandamentos do Senhor, e a chance de você amoldar ainda mais o seu caráter conforme o caráter de Cristo, conforme os princípios que Jesus, que Deus ele nos dá em sua palavra, para que a gente conduza a nossa vida de modo a fazer a sua vontade, a agradá-lo, glorificar o seu nome. Gente, essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Então, por que isso é importante? Porque pode ser que você esteja passando na sua vida agora por um momento de luta, de batalha, pode ser que sejam circunstâncias difíceis mesmo, que tenham a ver aí com vida financeira, trabalho, doenças, e Deus ele permite essas coisas na sua vida para que você tenha a oportunidade de reagir e reagir de acordo com a palavra de Deus, ou não reagindo de acordo com a palavra de Deus, você possa fazer a avaliação do seu coração e perceber que você precisa melhorar, que você precisa crescer, que você precisa desenvolver nessa área, ou pode ser pessoas mesmo, né, que às vezes enchem o nosso saco mesmo, né, que se levantam contra nós, que se rebelam, que se revoltam contra nós, e isso também dá para nós a oportunidade de nós reagirmos de acordo com a palavra de Deus, também dá para nós a oportunidade de avaliarmos o nosso coração se não estivermos reagindo de acordo com a palavra de Deus, e aí a chance que a gente tem também de modelar o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo, de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Então essa é a dinâmica, é isso que você precisa entender. E aí a gente caminha então para o versículo 19, você vai ver que fica fácil de entender esses versículos seguintes agora, que a gente sabe de todas essas coisas aí que envolvem o versículo 17, versículo 18, que envolve o contexto do capítulo 12, e de como o entendimento desse contexto, desses versículos 17 e 18, eles vão orientar a gente a entender melhor e mais rápido os versículos 19 a 21. Por isso Paulo ele fala assim então no versículo 19: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Gente, tem um negócio fantástico acontecendo aqui, porque quando Paulo ele fala assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Você percebe aqui então que quando Paulo ele escreve o versículo 17, quando ele desenvolve o seu pensamento aqui no começo do versículo 19, ele já estava pensando no princípio lá do Antigo Testamento. Porque, olha de novo, o versículo 17, o que ele diz? Não retribuam a ninguém mal por mal. Eu até sublinhei ele para você. Não retribuam. Por que Paulo ele usa esse termo? Por que Paulo ele usa essa expressão? Por que ele usa esse verbo? Não retribuam a ninguém mal por mal. Não retribuir. E aí quando ele começa o versículo 19, ele diz assim: não procurem vingar-se. E aí quando você olha para o versículo 19, ele diz assim: pois está escrito. E aí ele vai citar um texto do Antigo Testamento exatamente trazendo essas duas questões, a vingança e a retribuição. O que diz o texto do Antigo Testamento? Minha é a vingança, eu retribuirei. Está escrito aonde, Paulo? Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Então olhe comigo lá para Deuteronômio 32, versículo 35, para a gente ver junto esse versículo aí que diz o seguinte: a mim pertence a vingança e a retribuição. Então Paulo ele olha para o Antigo Testamento e ele
extrai de lá um princípio pautado em Deuteronômio que diz que a vingança e a retribuição pertencem a Deus. A mim pertence a vingança e a retribuição. E aí, com base nesse princípio, o que ele faz? Ele dá a orientação que ele dá lá em Romanos. Não retribua ninguém mal por mal, não procurem vingar-se. Por que, Paulo? Por que você diz isso? Porque Deus disse lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, que a vingança e a retribuição pertencem a Ele. E aí você tem um versículo repetido lá em Hebreus, né? Hebreus também ele se utiliza desse mesmo princípio. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Hebreus 10:30, quando o autor de Hebreus ele cita também o mesmo texto do Antigo Testamento. Então, em suma, né, resumindo, o que Paulo está ensinando aqui para nós e o princípio que a gente tem que entender aqui, que são prerrogativas de Deus, a vingança e a retribuição, que são ações, que são providências que a Deus pertencem. Então por que Paulo ele diz, não retribua ninguém mal por mal, não procurem vingar-se uns dos outros? Porque se essas coisas são atribuições de Deus, então na medida que você se vinga, na medida que você retribui a alguém aquilo que você acha que aquela pessoa merece, você está usurpando para si uma função, uma atribuição que é de Deus. Gente, isso aqui é muito sério, muito profundo de você entender. Porque se você assume o lugar de Deus no momento que você se vinga, no momento que você retribui, sabe o que você está fazendo? Você está no pior lugar que você poderia estar, que é no lugar de Deus, assumindo as suas atribuições, assumindo as suas funções. Uma vez eu tive uma palestra, tem um autor que ele trabalha muito na área do aconselhamento bíblico, que se chama Lu Priolo, e eu tive uma palestra, eu pude vê-lo, né, explicando sobre essas questões, ele deu uma pinceladinha aqui, exatamente sobre esse texto aqui de Romanos 12. Então o que o Lu Priolo ensinava nessa palestra? A respeito desse texto? Que só Deus ele tem condições de avaliar de forma completa cada situação, porque só Deus, inclusive, pode sondar as motivações do nosso coração. Então, se só Deus consegue fazer isso, só Deus vai conseguir realizar justiça de forma plena, de forma perfeita. Essa que é a ideia. Você não consegue fazer isso porque, na maioria das vezes, quando você quer vingar, você quer se vingar por causa de alguma coisa que você acha que fizeram de ruim contra você. Então já é um exercício de juízo completamente tendencioso, né? Independente de você estar certo ou não, independente de você querer que seja feita a justiça ou não, você quer mesmo que aquela pessoa pague na mesma moeda aquilo que foi feito com você. Não faça isso, não faça isso. Porque existe aqui um outro princípio acontecendo, gente. Isso daqui é muito legal de você entender. Quando você se torna cristão, todos os seus direitos eles passam a ser agora de Deus. A sua vida pertence a Deus. Lembra do comecinho do capítulo 12? Você agora ofereceu a sua vida diariamente como sacrifício vivo. Porque você oferece essa vida como sacrifício vivo, você vai às vezes inclusive abrir mão de fazer coisas que você deseja fazer. Podem ser coisas erradas inclusive, que você deseja fazer e você não vai fazer, porque você é um sacrifício vivo. Você quer agradar a Deus. Você quer agora dignificar e honrar e glorificar o nome de Deus com as suas ações, com o seu procedimento. Então você vai abrir mão da sua vontade de se vingar e de retribuir o mal por mal para que o nome de Deus seja engrandecido, glorificado por meio da sua vida. Mas aí, como a sua vida agora ela pertence a Deus, como os seus direitos eles pertencem a Deus, porque se a sua vida é de Deus, então os direitos atinentes à sua vida também são de Deus. Então, Deus, na defesa dos direitos que são dele agora, porque a sua vida pertence a ele, ele pode defender esses direitos. Gente, isso daqui é muito legal de você entender. Melhor do que você tentar fazer justiça pelas suas próprias mãos e tentar buscar vingança e retribuição pelas suas próprias mãos, é você saber que os direitos que foram ofendidos, eles não são exclusivamente seus mais, mas eles também pertencem a Deus porque a sua vida é de Deus. E se alguém agora ofende esses direitos, está ofendendo o próprio Deus, porque essa vida pertence a Ele e esses direitos pertencem a Ele. E melhor do que você mesmo tentar fazer justiça, é Deus fazer justiça por você. Gente, que fenomenal e que tremendo que é isso. Então, muito mais eficaz, muito mais eficiente e muito mais paz eu vou ter no meu coração, sabendo que Deus ele pode, se Ele quiser, de acordo com a sua vontade, Ele pode exigir reparo a respeito desses direitos que foram ofendidos, e Ele vai fazer isso de um modo muito mais completo, muito mais perfeito do que eu jamais seria capaz de fazer, do que eu jamais poderia fazer, porque eu não tenho condições de possuir todos os detalhes que envolvem uma circunstância, eu não tenho condições de sondar as motivações por trás, né, das ações e das atitudes de outras pessoas. Então você tem um princípio aqui tremendo a respeito dessa orientação que Paulo nos dá no capítulo 12 de Romanos.
E aí eu vou mostrar uma questão para você que tem aqui no texto, né, no capítulo 12, no versículo 19, porque quando a gente lê na NVI, que nem a gente leu aqui, ele diz assim, ó, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Só que quando você lê na revista atualizada, a revista atualizada ela diz assim, ó, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Gente, aí tem um detalhe aqui, porque a revista atualizada ela não menciona Deus. Ela só diz assim, dai lugar à ira. Quando você lê na revista atualizada, você tem a sensação de que Paulo está dizendo assim, ó, dai lugar à ira, né? Extravasem, dê vazão para sua ira. E Paulo ele não estava falando isso. Paulo ele nem se dá o trabalho aqui de colocar Deus no texto, porque ele já, na sequência, ele já menciona o texto. E o texto ele vai dizer o seguinte, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ora, se Paulo está citando um texto do Antigo Testamento, Deuteronômio, e esse texto está dizendo que a vingança e a retribuição pertencem a Deus, o Senhor, então ele não precisa dizer que essa ira é de Deus, precisa? É lógico que não. Amados, dai lugar à ira. Qual ira, Paulo? A ira de Deus, porque a ele pertence a vingança, a ele pertence a retribuição. A NVI, né, assumindo uma postura mais cautelosa, a fim de que ninguém, né, por falta de atenção, interpretasse de forma errônea o texto, acrescentou para nós o Deus ali para não ficar dúvida, tá? Então deixem com Deus a ira. Essa que é a ideia aqui do texto. Separei também um comentário aqui que contribui com o entendimento desse princípio, contido aí no versículo 19, que diz o seguinte, encontramos aqui a essência da piedade. E aí ele vai falar assim, ó, o âmago da impiedade consiste em ousarmos assumir o lugar de Deus, tomando tudo em nossas próprias mãos. Não é aquilo que a gente acabou de explicar. Na medida em que você toma para você, para si, né? Na medida que você toma para si as prerrogativas que são de Deus, você está assumindo o seu lugar, o lugar de Deus, tomando nas suas mãos aquilo que a Bíblia diz que claramente são prerrogativas, são atribuições do Senhor. A vingança e a retribuição são prerrogativas de Deus. Não assuma o lugar de Deus. Não existe lugar pior para você estar. Ah, pastor, então qual que é a minha reação? Qual que é a reação que eu tenho que ter diante das circunstâncias, diante das pessoas, né, que se rebelam, que se revoltam contra nós, daquelas pessoas que se levantam como opositores, nossos adversários, né, que aperreiam mesmo, enchem o saco? Os adultos, especialmente, né, já tiveram muitas oportunidades de passar por experiências assim. Qual que é a reação? É a reação que Jesus ele deixa para nós como exemplo. Aí Pedro ele vai falar um pouco dessa reação, citando o texto lá de Isaías, capítulo 53, 7, quando ele atribui esse texto a Jesus. Ele diz assim, 1 Pedro 2,23, Jesus, ó, como é que Jesus reagiu, Pedro? Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, outro versículo que contribui e que reforça aquele princípio. Agora a sua vida, ela é uma oferta de sacrifício vivo a Deus. A sua vida pertence a Deus, então os seus direitos são os direitos de Deus. Os seus direitos pertencem a Deus. Se Ele quiser, quando Ele quiser, do modo que Ele quiser, operando, né, de acordo com a sua vontade, Ele vai exigir reparação desses direitos ou não. Qual que é a sua postura como crente? É a mesma de Jesus. Você se entrega a Deus, aquele que julga com justiça, aquele que julga de modo perfeito, aquele que julga de modo completo. Essa que é a nossa postura como crente. Aí vamos para o versículo 20, então. O versículo 20 diz assim, ó, pelo contrário. Então, ao contrário de se vingar, ao contrário de retribuir o mal com o mal, pelo contrário, Paulo diz, né? Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Gente, fenomenal de novo aqui, porque Paulo ele acabou de citar um texto do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio, e agora ele vai citar um outro texto do Antigo Testamento. E olha, e aí, gente, eu quero chamar a sua atenção aqui para a forma como Paulo ele compreende a palavra de Deus. Como ele vai extraindo princípios que estão contidos lá no Antigo Testamento e ele vai aplicando isso à vida cristã. Então, você não se vinga, você não retribui, você se entrega nas mãos de Deus, você espera, né? Você deixa que Deus ele exija contas dos direitos que são deles, né? Desses direitos que foram ofendidos, mas que agora são deles. Então, ele pode fazer isso. Ele não precisa da sua ajuda para que ele exija, né, a reparação desses direitos. E aí ele cita outro texto do Antigo Testamento. Então, qual que é o contrário, Paulo? Ah, vou olhar para o Antigo Testamento, então, de novo. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Onde é que está isso, Paulo, por favor? Está lá em Provérbios 25, 21 e 22, que diz o seguinte, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Eu citei esse texto na quarta-feira última agora, na explicação de um salmo, Salmo 7, e disse que a gente ia falar um pouquinho mais sobre ele hoje, e chegou a hora e o momento. Então, o princípio, quando você lê um texto desse, fica fácil de você extrair o princípio. Eu vou já trazer aqui uma explicação para nós, mas basta você olhar para o texto e você entender que quando você faz
faz bem, quando você retorna, quando você reage com uma atitude boa, uma atitude que foi realizada contra você, que era uma atitude ruim, então você está retribuindo o mal com o bem. Alguém cometeu algo ruim contra você e na sua reação você realiza algo bom em prol da pessoa que fez algo ruim contra você. Aí o que o provérbio está dizendo? Você vai amontoar brasas na cabeça dessa pessoa. O que significa isso? Muito nítido, né? Quando você olha para o texto está querendo dizer que você vai trazer algum tipo de incômodo para essa pessoa. Você vai trazer, talvez, até um tipo de constrangimento para essa pessoa. Por quê? Porque quando você faz mal para alguém, a reação que você espera dessa pessoa é que ela dê o troco, né? E de forma mais intensa, porque é assim que funciona. Basta você lembrar de quando você era criança, de quando você era adolescente e para alguns adultos ainda, né? Que continuam reagindo assim de forma imatura, de forma completamente infantil. Você sempre quer dar o troco de forma, no mínimo, igual ou pior. Para você sempre sair por cima, né? O ser humano ele tem essa coisa. Quando você é jovem, adolescente, criança, você percebe muito isso, né? A necessidade de você sair por cima, de você querer estar por cima da situação. E aí o que você faz? Você reage de um modo, no mínimo, igual ou mais intenso ainda para retribuir, para se vingar, para dar o troco à pessoa que fez alguma coisa contra você. E na medida que você não reage assim, você cria para outra pessoa uma situação embaraçosa, porque quando você faz mal para alguém, o que você espera é que essa pessoa ela retribua também com a mesma rispidez, com a mesma grosseria, que essa pessoa ela reaja, né, na mesma moeda, na mesma intensidade. Na medida em que você faz bem para essa pessoa, você traz incômodo, você traz constrangimento, você cria para ela uma situação embaraçosa. E aí a ilustração aqui é do amontoar brasas vivas sobre a cabeça dela, né, no sentido de trazer para ela um tipo de incomodação por conta de ela ter feito algo ruim e agora ela está recebendo algo bom como resposta. Mas, pastor, de onde que vem essa expressão? Aí sim eu quero mostrar aqui com você um texto que vai ajudar a gente a entender melhor isso daqui. Então, pesquisando, não é a única explicação, tá? Mas a explicação aqui que eu encontrei que mais fez sentido para mim sobre essa questão da expressão amontoar brasas sobre a cabeça da outra pessoa. Que diz assim, ó: uma interpretação para amontoar brasas sobre a cabeça dele é que figurativamente descreve o bem que resulta na convicção e na vergonha do inimigo. Então a prática do bem, a realização do bem que vai resultar naquele constrangimento, na vergonha, né, na situação embaraçosa que o outro ele vai ficar. A expressão supostamente alude ao antigo costume de transportar brasas ardentes em um recipiente. Então um costume antigo aí que você tinha de transportar brasas, carvão, né? Brasas ardentes em um recipiente. Quando alguém ficava sem carvão, sem essas brasas em casa, ele solicitava a um vizinho que desse brasas a ele e então ele as levava para casa em uma panela ou em um recipiente, geralmente na cabeça. Ah, pastor, por que é assim? Porque nem sempre existiu o fogão, tá, gente? Nem sempre existiu, especialmente hoje, fogão elétrico bonitinho, né, que você só aperta um botão lá e a boca do fogão ela acende. Então, em outros tempos, nem faz tanto tempo assim, você precisava de carvão, você precisava de brasas, né? Você precisava fazer o fogo para você cozinhar e para você fazer suas coisas. E o que ele está dizendo aqui é que, às vezes, o vizinho ele ficava sem essas brasas, sem, né, esse carvão, sem fogo, e ele ia pedir a ajuda do outro. E aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que colocar essas brasas dentro de um recipiente, geralmente uma panela, e ele colocava essa panela na cabeça. Então olha só que interessante, aí vamos continuar a leitura. Carregar as brasas envolvia algum perigo, desconforto e mal-estar para a pessoa que estava carregando. Então, no momento que você pega uma panela cheia de brasas, né, ardentes, um negócio de meio que pegando fogo, e você leva isso na sua cabeça, isso traz para você um desconforto, traz para você ali um incômodo. Mas olha só o que diz o texto aqui. No entanto, essas brasas, né, elas eram a prova do amor do vizinho. Da mesma forma, a pessoa que recebe o bem pelo mal se sente desconfortável por causa do amor do seu opositor. Então, o que esse texto está ensinando para nós? Né? Esse comentário está ensinando para nós, se realmente... O que esse texto está... Então, o que esse texto está ensinando para nós? O que esse comentário está ensinando para nós, se realmente for essa a origem da expressão amontoar brasas sobre a cabeça do outro? Que do mesmo modo que carregar brasas, carvão, né, carregar esse fogo dentro de um recipiente, dentro de uma panela, na sua cabeça, vai trazer incômodo, vai trazer desconforto por causa do perigo, né, que oferece, então você vai se sentir sim incomodado com isso. Do mesmo modo que essa situação ela traz esse desconforto para você, ela traz esse incômodo para você, assim também é quando você retribui o mal com o bem. Do mesmo modo que a pessoa que leva brasas sobre a cabeça, ela se sente incomodada, ela se sente desconfortável, quando uma pessoa faz mal e aquilo que ela recebe em troca é o bem, ela também vai se sentir mal, ela também vai se sentir desconfortável, ela também vai se sentir incomodada com isso. E esse é o princípio.
Então Paulo ele pega 2 textos do Antigo Testamento onde ele estabelece seu ensino aqui em Romanos. Não retribua o mal por mal, não se vingue, não procurem vingar-se. Por quê? Porque tem um texto no Antigo Testamento que diz que essas são prerrogativas de Deus e você não deve ocupar o lugar de Deus, você não deve assumir para si atribuições que são de Deus. Ah, Paulo, existe alguma orientação então em relação a essas coisas? Existe. O mesmo Antigo Testamento ele diz para você que você tem que retribuir o mal com o bem. Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se ele tiver sede dele de beber. Por quê? Porque ele não espera que você faça isso. Se ele é opositor seu, ele espera que você reaja, que você responda na mesma intensidade que ele agiu contra você. Na medida que você faz o bem, você está amontoando brasas sobre a cabeça dele. O que isso significa? Ele vai se sentir desconfortável, ele vai se sentir incomodado com isso. Vai afetar a sua consciência, ele vai se remoer diante dessa postura, ele vai se remoer diante dessa reação, dessa resposta que você dá para ele. Melhor do que reagir vingando-se e retribuindo mal por mal. Ó que coisa linda, gente, coisa fantástica. Melhor do que reagir com vingança e retribuir o mal por mal é reagir retribuindo o mal com o bem. E assim você também vai trazer incômodo, você também vai trazer desconforto, você vai trazer constrangimento para a pessoa que lhe fez mal. E deixe com Deus a vingança e a retribuição, porque são prerrogativas de Deus, são atribuições que pertencem a Deus, os seus direitos agora são dele. Se ele quiser, quando ele quiser, de acordo com a sua vontade, ele vai exigir reparação dos direitos que foram ofendidos. Fantástico, fantástico. E aí, outra não poderia ser a conclusão de Paulo, de dizer o seguinte, versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aqui você tem um imperativo, né? Quando ele fala vençam o mal com o bem, Paulo está dando para você uma ordem. Não é opcional. Embora ele tenha fundamentado bem aqui os seus argumentos, né? Porque ele baseia os seus argumentos em princípios estabelecidos no Antigo Testamento, você vê que ele busca lá os ditames, os mandamentos do Antigo Testamento para estabelecer aqui o ensino que ele está repassando aos romanos e para a gente, né? Para todos nós como cristãos. Mas você vê agora que, além de o argumento ser bom, o alicerce, a base desse argumento ser muito boa, tem uma outra questão. Qual? É uma ordem, não é opcional. Isso aqui não é uma sugestão, isso daqui não é um conselho que eu estou dando para você, que você, se quiser, né, de acordo com a sua avaliação, você vai seguir. Isso é uma ordem, é um imperativo. Você tem que fazer, é assim que você tem que reagir, ponto e acabou. Se você considera a Bíblia a palavra de Deus, e como cristão você tem que considerar a Bíblia a palavra de Deus, não existe cristão genuíno e autêntico que não entenda a Bíblia como palavra de Deus, não existe esse homem. Se você é cristão, se você é crente em Cristo Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus para você, e a Bíblia está dizendo para você o seguinte, reaja vencendo o mal com o bem. É isso que está aqui, ó. Mas vençam o mal com o bem. Isso é uma ordem. Ah, pastor, por que é assim? Porque todos nós, antes de nos convertermos, nós também éramos alvo da ira de Deus. Lembre-se que você não fez nada para merecer a salvação. A salvação ela tem como base única e exclusivamente o amor de Deus que se manifesta por um plano de redenção que Deus ele estabelece ao nosso favor, que culmina com a morte de Cristo na cruz. E é por causa da morte de Cristo na cruz que você tem uma reparação do dano, que você tem o preço pelo seu pecado pago. E é por isso que Deus ele não vai exigir de você um pagamento para sanar essa dívida. Por quê? Porque Jesus foi lá na cruz e ele sanou essa dívida para você, ele liquidou essa dívida para você. Então você que era alvo da ira de Deus, você que era merecedor da ira de Deus, você agora foi abençoado pela graça de Deus. Deus ele providenciou um meio para que você pudesse liquidar a dívida que você tinha com Deus, para que você pudesse reparar o dano que você tinha com Deus. Então você que foi alvo de uma imensa, de uma infinita graça, você também deve ser meio dessa graça. Lembra do professor que eu falei semana passada, que ele falava, né, do princípio da unidade na diversidade? Esse mesmo professor ele dizia isso. Quem é alvo de grande graça, de infinita graça, também deve ser meio dessa mesma graça. Então, se Deus concedeu para você perdão dos seus pecados, se Deus ele reagiu retribuindo o mal que você fez com o bem, providenciando um meio para que você pudesse reparar o dano causado diante dele, então é essa postura que você tem que assumir em relação às pessoas que lhe ofendem e às pessoas que se levantam às vezes como nossos opositores. Como é uma ordem, não existe espaço para rejeição, não existe espaço para desprezo, não existe espaço para omissão. O crente tem muita dificuldade nessa área. Acha que abandonar o erro é suficiente. E a Bíblia ensina que além de abandonar o erro, você precisa adotar a postura correta. Não dá para fechar os olhos, não dá para fingir que nada aconteceu,
não dá para você simplesmente tratar a situação com descaso. Você precisa retribuir o mal com o bem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, coloquei aqui para você um resuminho. Peguei isso aqui lá do John Stott, tá? Ele resume esses versículos da seguinte forma: não amaldiçoar, mas abençoar. Então, lembra, né? Substituir a postura errada pela postura correta. Não retaliar, mas fazer o que é correto e viver em paz. Versículos 17 e 18. Não procurar vingança, mas deixá-la para Deus e continuar servindo nossos opositores. Não deixar-nos vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. E aí o próprio John Stott, ele mostra pra gente como Jesus ele já tinha ensinado todas essas coisas. Isso daqui é muito legal, né? Então, em relação ao princípio que diz que a gente tem que abençoar aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, Lucas 6, 28, Jesus ele já tinha falado isso. Abençoem os que os amaldiçoem. Em relação ao princípio que diz façam todo o possível para viver em paz com todos, de Romanos 12, Marcos ele registra para nós lá no capítulo 9, versículo 50, que Jesus ele já tinha ensinado isso, né? Vivam em paz uns com os outros. Em relação ao princípio que diz que se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se ele tiver sede dele de beber, Lucas 6, 27, Mateus 5, 44, também Jesus já tinha ensinado isso para nós. Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Então, não só Paulo, mas Jesus, e não só Jesus, mas a palavra de Deus, inclusive olhando para o Antigo Testamento, ela nos ensina qual que é a postura que nós devemos deixar para trás como crente e a postura que nós devemos adotar como cristãos genuínos que nós somos. Se você estiver passando por situações assim, de luta, né, de conflito, né, de oposições, entenda que Deus ele está trabalhando o seu caráter, para que você tenha a oportunidade de reagir de acordo com a palavra de Deus. Entenda que às vezes Deus vai levantar pessoas para apontar o seu pecado, para corrigir você, porque Deus ele quer resgatar você da sua escravidão a determinada coisa que às vezes aprisiona você, a determinadas coisas que às vezes domina você. E na medida que Deus ele levanta pessoas para fazer isso, aceite a correção de Deus, aceite o redirecionamento de Deus na sua vida. Não assuma para si uma postura de rebeldia, uma postura de dureza. Não reaja de modo infantil e imaturo, mas deixe que Deus ele resgate você. Então a mensagem profunda que o texto ele tem para nós e que eu queria deixar para toda a nossa família. Cumpre a você ser um sacrifício vivo para Deus. Renove a sua mente pelas orientações contidas na palavra. Isso vai exigir de você que você abra mão de fazer a sua própria vontade e aquilo que você deseja, para que você agrade a Deus, para que você glorifique o seu nome. E muitas das vezes as situações que vão trazer esse tipo de oportunidade para você são situações da esfera dos nossos relacionamentos. E na medida que isso acontecer na sua vida, na medida que você perceber essas oportunidades, não se vingue, não retribua o mal por mal, não amaldiçoe aqueles que fazem mal para você. Muito pelo contrário, retribua o mal com bem, deixe para Deus a vingança e a retribuição, porque são prerrogativas dele. Abra mão de fazer a sua própria vontade, porque agora você é um sacrifício vivo a Deus. Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se ele tiver sede dele de beber, amontoe brasas sobre a cabeça do seu opositor, fazendo com que ele se sinta desconfortável, fazendo com que ele se sinta constrangido com o bem que você oferece para ele. E termine, né, com aquele imperativo de Paulo no versículo 21. Vença o mal com o bem. Eu não quero menos do que isso para a nossa família, eu não quero menos do que isso para todos os meus irmãos em Cristo. E você tem que entender que é uma postura difícil, que isso vai exigir de você. E é por isso que Paulo ele começa o capítulo 12 dizendo que você agora é um sacrifício vivo, que você agora tem que ter uma mente renovada pela palavra de Deus. Porque diante desses desafios difíceis que a vida ela vai impor para você, você entendendo que a sua vida pertence a Deus, você vai fazer esse sacrifício para a honra e para a glória de Deus. É isso que eu desejo para a minha igreja e para os meus irmãos. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela profundidade da Tua palavra. Sempre, Deus, como é impressionante, Senhor, a forma como a Tua palavra ela tem princípios profundos para orientar a nossa vida. Pai, coisas difíceis, sim, mas que nós temos que entender que agora como pessoas que têm a mente renovada pela Tua palavra, pessoas que estão dispostas a fazer a Tua vontade, pessoas que estão dispostas a Te agradar, a Deus, pessoas que querem, Pai, honrar e dignificar o Teu nome como cristãos, precisam entender que vão ter que fazer sacrifícios e que situações como essas elas vão trazer a oportunidade de nós sacrificarmos o nosso desejo, a nossa vontade para agradar, para fazer a Tua vontade, Deus, para dignificar e honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Então que a nossa igreja ela caminhe nesse sentido, que a gente amadureça, que a gente continue desenvolvendo e crescendo, Pai, que o nosso caráter continue sendo moldado
por Ti, Senhor, e na medida que essas situações elas aparecerem, Pai, que a gente aproveite essas oportunidades para moldarmos o nosso coração de acordo com a Tua palavra, percebendo, né, as falhas que nós ainda temos, que nós precisamos corrigir, e para que tudo isso, Deus, seja um desejo sincero do nosso coração, que a gente realmente deseje de forma ardente, Pai, moldarmos a nossa vida, o nosso caráter e o nosso coração de acordo com a Tua palavra, a fim de agradarmos, que não exista nada mais importante na nossa vida do que Te agradar e fazer a Tua vontade, Deus, do que moldar o nosso caráter e o nosso coração de acordo com a Tua palavra, que não exista nada mais importante, Pai, que não exista desejo mais ardente no nosso coração do que esse, de moldarmos o nosso caráter de acordo com a Tua palavra, de fazermos a Tua vontade, de Te agradarmos acima de qualquer coisa, Pai. E assim nós estaremos mais dispostos, Senhor, a abrirmos mãos dos nossos desejos e das nossas vontades, inclusive pecaminosas, né, quando são vinganças e retribuição, retribuir o mal por mal, estaremos mais dispostos a abandonarmos tudo isso, a sacrificarmos tudo isso, para fazer a Tua vontade e Te agradar, Senhor. Eu quero isso para a nossa igreja, Pai, e na medida em que tivermos a oportunidade de sermos confrontados por um irmão por causa do nosso pecado, Deus, que a gente também receba bem isso, para que não sejamos aquele que se opõe, né, para que não sejamos aquele que reage com rebeldia, com dureza de coração, para que não sejamos aqueles que preferem uma vida de pecado, uma vida de escravidão, em detrimento de uma vida de resgate, de restauração, de redirecionamento nos Teus caminhos, Pai. Nos fortalece, Deus, renova nossas forças a cada dia, para que diante desses desafios grandes, temos consciência de que são desafios difíceis de realizar, que nós não Te decepcionemos, Pai, mas que nós possamos honrar e glorificar o Teu nome por meio da nossa conduta correta, da nossa reação correta, da nossa postura correta. Abençoa a minha igreja, a minha família, família BVC, Pai, que a gente cresça nessa direção e que a gente continue, Deus, sentindo o Teu cuidado nesses dias difíceis, diante das lutas e das aflições que se levantam contra nós, Pai. Faz a Tua vontade em nossa vida, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Gente, não esqueça de ficar atento essa semana, a partir de agora, né, primeira semana de junho, é muito provável que tenhamos aí novidades, que tenhamos aí instrução a respeito da retomada e da realização dos cultos, das reuniões da igreja, tá? Que Deus abençoe a todos, espero vê-los em breve. Fui!